Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Bom, eu quero compartilhar algo com vocês e a gente vai tentar colocar isso de maneira própria, porque a gente tem que cortar esse bifinho, sabe? Esse é um assunto aí onde o inferno gera muita dúvida na cabeça das pessoas, nas mais variadas ângulos e situações. Vamos tentar quebrar tudo isso para nós ficarmos com a palavra. Eu quero dar algumas declarações antes de dizer isso, para você pegar o espírito daquilo que eu quero te falar. Saiba de uma coisa, a verdade é Deus, é a sua palavra. Eu costumo dizer aqui na igreja, e a gente sempre fala isso, se você não guardou essa frase, guarda. O que Deus tem a dizer é o quê? É o que vale. Pastor, mas eu estou olhando algo que contradiz aquilo que Deus tem a dizer. E o Kiko? Eu também estou vendo. Lembra que eu falei aqui um tempo atrás, se Deus chegasse aqui para a gente e dissesse, olha, essa parede é branca, mas ele chega aqui, chegou nesse lugar, Elinho, olha que parede branca linda. Como é que a gente vai responder isso? Alguns vão responder assim, ficou doido. Porque ela não é branca. O simples fato, escuta o que eu vou falar, o simples fato de eu olhar com os meus olhos naturais e ver que ela não é branca, isso é verdadeiro? Se Deus, que é a verdade absoluta, chega e diz, e ele é óbvio, não pode mentir, fala, essa parede é branca. Não, eu só quero que você pense. A verdade, gente, é o absoluto, criou todas as coisas. A obra da cruz do Calvário é a maior verdade que existe sobre a face da terra. Ela é absoluta no que ela fez. Você quer ver? O resultado sou eu e você. Eu sou uma nova criatura e você também. Mas assim, muitas coisas do ponto de vista natural contradizem, não batem, porque simplesmente está nesse mundo aqui natural. Esse mundo natural, ele não é a verdade absoluta para mim e para você. O que eu e você enfrentamos não é a verdade é o que Deus tem a dizer. Parece brincadeira que eu estou conversando, mas para mim, olha que eu já tenho um tempo nessa estrada, isso que eu estou falando para vocês é fundamental para a gente continuar firme. Pessoas podem dizer que não, outros dizerem assim, assado, ser provado até naturalmente, ou até mesmo cientificamente, coisas e tal, desse mundo natural, se contradizem a verdade, eu vou ficar com a palavra. A nossa mente não pega isso, eu venho ensinando para vocês, não adianta você receber de Deus com a cabeça, não vai funcionar. Eu tenho que receber com o coração. Eu vou te provar aqui dois versos que eu quero que você vá lá comigo rapidinho. Salmo 119. Eu botei uma frase aí forte, hein? Curados para sempre. É uma frase com base na palavra. Eu não estou aí se a gente está entendendo isso, não. Se a minha mente, ela não consegue enxergar isso, ou os meus olhos naturais, ou o próprio sentimento. Mas é justamente o que está ali em Isaías 53, que depois a gente vai ler. Mas primeiro vamos aqui, Salmo 119. Essa é uma passagem ou um verso, mas existem outras passagens trazendo esse mesmo conteúdo. Eu vou ler duas. Aqui está escrito no verso 160 do Salmo 119. Está escrito assim, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura... Acabou. Eu grifei a primeira parte da minha Bíblia. As tuas palavras são em tudo verdade. Pastor, mas não está batendo aqui na minha mente, eu estou vendo uma coisa diferente. Cara, esquece. O que Deus diz é o que vale. Se eu consigo pegar esse fundamento no meu coração e eu abraço, cara, você já pegou um caminho onde você já está quebrando as resistências do inferno. O inferno fará de tudo para que eu olhe para fora e seja convencido por essa realidade natural. Vou repetir do lado de cá.
Ele vai fazer de tudo para que eu e você sejamos convencidos pelas coisas do lado de fora. Aquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que a minha cabeça está concluindo a respeito de uma situação que eu estou enfrentando. Ele vai fazer de tudo para que você se convença, escuta aí, hein, que eu sou mais do que derrotado. Mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Mas pastor, não estou entendendo, como é que eu posso ser mais do que vencedor enfrentando essas lutas aí? Eu nunca enfrentei uma situação que eu estou enfrentando agora. Está me parecendo que eu sou mais do que derrotado. Você disse bem, está parecendo, você não é. Se eu não assumo aquilo que Deus fez na obra da cruz do Calvário, meu irmão, nós vamos assumir quando isso aí? Eu vou ficar à mercê das circunstâncias, das coisas que dizem para mim, você é mais do que vencedor, mais do que perdedor. Você não é tudo isso aí. Na verdade, você não foi curado. Olha só, você não está sentindo isso? Há quantos meses você está sentindo isso aí? E o diagnóstico que te deram? É assim que o inferno trabalha. Ele é covarde. Mas aí que está o nosso posicionamento, gente. É um posicionamento do que Deus tem a dizer. Se está escrito que Ele é a verdade, Ele é, nós sabemos, Ele é a verdade. Então, tudo que Ele fez e escreveu é verdade. E o resto, pastor? O resto vai ter que se ajustar à verdade. Quando eu e você nos posicionamos de maneira certa. Mas Ele é insistente, persistente em lançar essas dúvidas, essas contradições, para que balance eu e você. Mas se você não é fundamentado em olhar para a verdade e abraçar como ela é, você não ficará de pé. E essa é uma área que ele vem e vem pegado. Eu estava falando isso, eu estou fazendo essa série de 5 minutos, né? E aí nós estamos nessa série aí falando sobre esse assunto. Saúde nos pertence e tal. Aí as pessoas mandaram umas perguntas. E eu achei interessante, porque nós todos estamos crescendo nisso para compreender. E uma das perguntas era isso, pastor, mas como é que pode? Se Jesus ele já fez uma obra na cruz do Calvário, por que então eu fico doente? Ou por que a doença ainda está aí? Aí eu tive que explicar. É o mundo do espírito que eu trago esse mundo, a realidade desse mundo, quando eu abraço por fé. Aí a realidade desse mundo se manifesta aqui. Vá comigo aqui em Mateus, capítulo 12. Não dorme não, hein? Que susto, pastor. Não, é Mateus 11. Desde os dias de João Batista até agora, verso 12, Mateus 11, 12. Eu errei o capítulo. Mateus 11, 12. O reino dos céus, a verdade do reino dos céus, os princípios de Deus, eles são tomados por esforço. O esforço não é humano, não é um entendimento da cabeça, não é uma conclusão da cabeça. Eu substituí aqui colocando exatamente isso, é tomado por fé. Fé. E os que se esforçam, ou os que exercem a sua crença, se apoderam dele. Pronto, se manifestam nesse mundo. É simples assim, quer ver? Ó? Jesus já pagou o preço da liberdade da humanidade inteira. Já pagou. Do ponto de vista do céu, do reino do céu, o mundo inteiro já está livre. É verdade isso que eu estou falando ou não? Ele pagou o preço de todo ser humano sobre a face da terra. Só que para eu ver essa liberdade se instalar nesse mundo, e eu ser transformado numa nova criatura, essa realidade, ela sair do mundo do espírito e se manifestar, eu preciso esticar o braço da crença. De dizer, eu creio, eu seguro isso. Não com a cabeça, com o meu coração. Você vê, é a minha resposta ao que ele já fez. Não está escrito lá que a palavra dele é verdade em tudo. Acabou. E nós sabemos, ele é a verdade. E não tem meio termo, ou a verdade, ou tem mentira. Ou tem luz, ou tem trevas. Entende, gente? Eu já sempre falo isso para vocês, não tem coluna do meio.
E nós trabalhamos no campo do inimigo. O inimigo, eu estava conversando com os pastores ali, almoçando essa semana, a gente estava conversando, foi muito legal o nosso papo, a gente estava falando sobre isso. Há muitas situações que estão aí na nossa frente, que na verdade são situações de cadeia, são situações de escravidão, que Jesus já pagou o preço. Mas as pessoas desconhecem. Entende? E essa é uma delas. Eu não serei curado, eu fui sarado. Agora, se a minha cabeça entende isso ou não, eu não estou nem aí. Porque esse é um ponto decisivo se você quiser avançar para compreender isso no coração e não na cabeça. Aí eu estava explicando, tentando responder algumas perguntas, né? Explicando, gente, olha só, você tem que abraçar, teu braço tem que ir lá e tomar posse de algo que já foi feito. E como é que eu trabalho isso? Como é que eu continuo nessa crença até a manifestação? Nós precisamos depositar verdades no nosso coração. A fé, está escrito lá em Hebreus 11, para quem não conhece muito, abra lá, em Hebreus 11, verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não está falando de coisas desse mundo, não, está falando de fatos, a certeza de coisas da palavra, da verdade de Deus. É assim que nós abraçamos. Um posicionamento de fé é você abraçar uma verdade, essa verdade ela se manifesta. Quando Pedro colocou o pé para fora do barco, ele tinha certeza que ele ia andar sobre as águas. Andou ou não andou? A manifestação vem depois. Não adianta eu primeiro olhar que eu fui curado para acreditar, porque Tomé fez o mesmo e Jesus corrigiu. Para você ver a importância dessa correção, é que Jesus ele tinha ouvido isso. E 8 dias depois, quando ele aparece, ele vai direto para Tomé. Porque para mim isso mostra que Deus corrige o nosso posicionamento para receber dele. Porque se eu tiver um posicionamento diferente, gente, não vou receber. Eu sempre tenho dito na igreja, ter o desejo de ser curado, ter o desejo de ver as situações mudarem é pouco. O mundo inteiro não quer ficar doente. As pessoas não querem ficar no prejuízo, ninguém quer. Mas não é querer. Não é vontade, não é desejo. É realmente se eu engatei no sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus? Ele fez uma obra, Ele é a verdade, é a sua palavra, e eu vou lá, meto a mão e tomo posse por fé. Amém. Coração, que acredita. Alguém está entendendo isso que a gente está falando? Eu primeiro preciso fazer essa introdução aí. Repita comigo, o que Deus tem a dizer. É o que vale. Você tem que botar essa frasinha lá no teu espelho. Mas meu corpo está verde. Repita de novo comigo. O que Deus tem a dizer é o que vale. Agora está ficando marrom. Mais uma vez. O que Deus... Aí você vai compartilhar com alguém e vai falar que você é maluco. Que igreja é essa que tu está indo aí? O pastor está falando uns negócios desse aí, rapaz. E o inferno trabalha com muita gente. Com muitas situações. Até naquele exame que você fez essa semana. O médico olha assim para o exame, ele olha para você. Só dele fazer isso, não tem nada, o exame está legal. Mas só dele olhar para você, olhar para o exame, olhar para você, o inferno já falou, vai morrer. Ele vai te falar algo que está errado contigo. É impressionante, gente. E hoje os médicos, assim, eu sou médico, gente, mas eu vou te falar hoje, eu não sei o que está acontecendo com os médicos, cara, mas eles não estão insensíveis, não, eles já estão na geladeira, né, cara? Conversa contigo como se fosse um gado, né, cara? E vai te falando logo a pior possibilidade, dentro de 300 mil, vai logo te dizendo isso. Eu me lembro uma vez, estava nos Estados Unidos, a Deise, ela acabou sendo atacada lá porque ela pegou uma friagem, então bateu um vírus no nervo trigêmeo dela. Então ela estava com a nevralgia do trigêmeo. Isso é um negócio terrível. Né? É dor de dente, não é dente, até descobrir que não era e tal. Beleza, aí indicou o neurologista. Eu médico, eu estou sabendo. Beleza, tudo bem. Vamos lá no neurologista. Tá, a doutora com aquela cara da simpática. Fez aquele exame, não sei o que e tal. Depois sentou assim na mesa. A primeira coisa que ela disse, olha, nós vamos fazer um exame, mas está tudo indicando que isso é um câncer.
que é um tumor. Eu falei, eu só faltei assim, não dá para bater nela, mas também não dá para eu elogiar a mãe dela também. Mas eu vi ali uma pessoa doida, porque ela não fez ainda nenhum exame e ela já vai logo declarando o pior para a pessoa. Aí ela não está nem preocupada, ela vai dormir bem. E aquele que ouviu aquilo ali? Gente, não é nada de errado, o cara chegou depois de tudo legal, ele vai falar, olha, você está com essa situação, e tem que ser dita mesmo. Eu trabalhei anos na minha profissão, mas não é assim que se faz. Então hoje o pessoal está violento. Aí imagina como é que a pessoa fica. Primeira coisa, lágrimas nos olhos. Não, gente, é a pior coisa que tem, porque é o seguinte, determinadas patologias ou doenças é o seguinte, ó, tu tem tanto tempo de vida, está morto, aquilo outro e tal. Aí você entra todo num sistema na cabeça das coisas desse mundo. Eu não estou dizendo aqui, gente, para a gente não cuidar do nosso corpo, para a gente não andar com saúde, mas eu quero te falar que a condição natural do meu corpo pode ser mudada a qualquer momento pelo céu. Então nós temos que aprender a trabalhar com o reino de Deus, com a verdade, porque esse é o bom combate que vai vencer. Entende? É um bom combate que você instala dentro do teu coração. Veja bem, a fé é certeza. Enquanto eu não tiver certeza, eu não faço esse bom combate. E certeza não é algo que está lá no exame, porque essa é a certeza do mundo natural. O mundo natural está lá o exame, está o diagnóstico. Mas esse livro, como verdade absoluta sobre qualquer coisa, que declarou que eu fui sarado, eu não serei, hein? Pastor, mas é doido, né? Não, olha só, estou aqui todo quebrado e a Bíblia diz que eu fui sarado. Pois é, a minha cabeça não concebe. Mas se eu instalo essa verdade como certeza dentro de mim, mesmo quebrado, cara, a tua alegria, a tua certeza, ela é maior daquilo que você está vendo. Para você vencer aquilo que você olha ou sente, a verdade precisa ser maior dentro. Por que então ler um livro como esse, ou então isso que a gente está falando? Nós estamos fortalecendo a fé em cima de uma verdade. Você tem que fazer isso crescer dentro de você para vencer. Quando essa certeza está instalada dentro de você, pronto. Essa é a tua vitória. É o bom combate da fé. E veja como isso é importante, porque Deus nos ensina, gente. Veja só, dos 19 exemplos do qual Jesus ele operou uma cura individual, 12 desses exemplos, é justamente Jesus falando, olha só, a tua certeza te livrou. Olha que legal. Então ele sabia que tem algo muito poderoso nisso, que ele é a palavra viva, ele é a verdade. Quando isso se instala dentro do coração de uma pessoa que realmente tem certeza, ela vê a manifestação disso. Quando você tem certeza a respeito do que Deus escreveu, isso se manifesta na tua vida. É assim que funciona. Na verdade, cura, gente, não é um trabalho de Deus por fora, vindo no meu corpo, nos meus órgãos, é de dentro para fora. A cura brota de dentro, com a verdade da palavra. A verdade da palavra, ela estabelece a manifestação da saúde, quando eu tenho entendimento do que já foi feito. Eu estou colocando vários conceitos, hein? Está tudo assim, é assim que funciona. Pastor, realmente não dá para trabalhar com a cabeça, porque eu estou aqui, o diagnóstico é para eu morrer em 6 meses. Mas a Bíblia declara que Ele me libertou da lei da morte e do pecado. Porque a lei do Espírito e da vida pisou na cabeça da lei da morte e do pecado, venceu. A verdade venceu. Então tem muitas situações que estão instaladas nesse mundo, que são morte, destruição, mas que Jesus já venceu. Aí você vai abraçar a verdade. Alguém está entendendo isso aí? Isaías capítulo 53, vai lá. É o capítulo da redenção. Abra lá, vamos renovar o nosso pensamento. E isso aqui é importante, gente. Você pode falar assim, pastor, mas isso eu já sei. Cara, não é questão de saber,
é o quanto todo dia eu renovo meu pensamento com essa verdade. Eu também já sei, mas eu estou aqui nessa noite como você, renovando minha certeza e meu pensamento sobre a verdade. Eu estou fortalecendo a minha fé e você também. Olha só que interessante, porque Isaías 53, 12 versos, e o que eu quero te falar é demais, porque o profeta Isaías, ele viu com tanta propriedade a obra de Jesus na cruz do Calvário como uma substituição, e não tem profeta que escreve tão bem quanto ele essa visão sobre a obra da cruz, da substituição de Jesus. 11 vezes é citada a substituição de Jesus nesse capítulo. O que é mais maravilhoso ainda, que Jesus foi o que mais citou o profeta Isaías. Ele é messiânico, ele é violento. Não me pergunte, mas ele viu tudo isso. Agora, mais lindo para mim, o que é mais lindo, é que no primeiro verso, esse é que é o verso, porque o que ele vai falar depois precisa do primeiro, óbvio. Ele disse assim, ó, no primeiro verso 53, Senhor, quem creu na nossa pregação? Diga aleluia, porque se não crê, não adianta. Se eu não acredito na verdade, tchau, um abraço à verdade. Eu estou acreditando em outra coisa, menos a verdade. E esse é um perigo de acreditar em outras coisas. Se não é a verdade, eu posso estar agarrado no engano, hein? O engano de aceitar um diagnóstico, ou de permanecer doente, porque eu tenho que resolver assim mesmo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Por que a vida é assim mesmo? Para quem? Não está escrito isso na palavra? Como está escrito isso? Jesus, vai, Elinho, deixa a vida te levar, aleluia. Deixa a vida me levar. Não está escrito isso na palavra. Isso é um pagode que tem por aí, mas aqui não está. Aqui não está escrito, deixa a vida me levar. A vida vai me levar, o meu inferno vai levar direitinho para onde eu quero. Para acabar comigo. Não é assim que ele faz? Não são esses conceitos, gente, mas eu vou te falar. A igreja do Senhor, ela tem que ouvir isso aí. Nós temos que aprender a ser decisivo, firme, determinado em cima da verdade. Você tem medo de morrer? Porque esse é um problema. E grande nessa área aí de doença e saúde. Vou te falar, hein? Espírito de morte e de medo anda juntinho com doença. Mas como é que você vence esses cretinos? Você não tem medo de morte, você agarra com a verdade, você vai até embora. Amém. Vai até o final. Vai morrer amanhã. Quem disse que eu vou morrer amanhã? Aí você está com a dor nas costas. Eu sempre conto esse exemplo, né? Beleza, aí você vai no seu trabalho, já está 15 dias com essa dor nas costas. Aí vai contar para um amigo de trabalho. É mesmo, cara? Olha, rapaz, sabe que um vizinho meu também estava assim? Mês passado ele faleceu. Ele vai logo te contar isso aí. Pronto. Medo. Bum. Vou morrer. Meu Deus, o que eu tenho? É terrível. É o que o inferno faz. Mas você vê como é que tem que estar em alta a verdade de Deus no nosso coração. Cara, quem manda na tua vida é Deus, cara. Quem manda na tua vida é Deus. O inferno não tem poder de te levar, desde que eu não dê porta para ele. Esse é um outro detalhe que depois nessa série eu vou conversar. Vamos fechar as portas. Fechou as portas? Você é santuário do Deus vivo. Fechou as portas e você julgou a você mesmo? Show de bola! Não será julgado e porta não estará aberta, o inferno não te quebra. Não pode. Nós estamos lendo aonde? O primeiro verso. Quem creu na nossa pregação? Muito bom. Agora olha que legal. Isaías diz, a quem foi revelado o braço do Senhor, a obra dele? A quem? Quem é que creu e recebeu revelação de que ele levou sobre si as nossas enfermidades? Não levará? Que certamente nós fomos sarados e não seremos. Quem creu, quem recebeu revelação dessa verdade, essa verdade se manifestará.
Então, o nosso posicionamento, gente, é botar isso aqui para dentro. E a operação do Espírito Santo em trazer isso para o nosso coração, em sedimentar isso, em revelar essa verdade. Jesus não falou que sobre a revelação de quem Ele era, e Ele é a cura, Ele é a saúde, Ele é a vida, o que mais Ele é? Ele é a paz, Ele é tudo. Ele é a verdade. A revelação de quem Ele é, abraçada no meu coração, duas coisas acontecem. Eu sou edificado e as portas do inferno não prevalecem. A missão nossa, se eu estou enfrentando algo, colocar para dentro as verdades que me trazem certeza. Fé é a certeza. Repita, fé é certeza. E a fé vem pelo? Ouvir a palavra. Gastar tempo com a palavra. Eu me lembro, há muito tempo atrás, fui ajudar uma pessoa, e eu achei aquilo estranho, porque isso arranha no meu espírito. Eu, de fato, estava orando por essa pessoa bastante. Falei, caramba, Senhor, me ilumina, Pai e tal. E aí, abracei e tal. Um dia, eu já tinha conversado outras vezes, mas fui conversar uma outra vez e, naquela época, então, eu estive na casa dessa pessoa para conversar. E estava vivendo um dia muito crítico. Estava lá com um diagnóstico de câncer. Dias meio perigosos, assim, porque tem coisas que se evoluem, óbvio, né? Mas aí cheguei lá para conversar. Puxa, a pessoa, entenda, gente, o que eu quero falar, eu não quero julgar ninguém, nem situação nenhuma que você possa estar enfrentando. Aliás, esse é um detalhe perigoso, porque às vezes tem muito crente que tem essa noção, o cara está doente, olha aí, Deus está querendo falar contigo, hein? Que papo é esse? Aponta logo o dedo, está julgando. Olha aí, está em pecado. Joga isso aí fora. Não funciona, você não conhece a vida da pessoa. Né? A gente não conhece. Tem muitas situações, gente, que nós sabemos do ponto de vista da verdade. Vamos ficar com ela. Outras, se Deus quiser nos revelar, Ele mostrará. Como, por exemplo, uma pessoa estava doente com câncer, e alguém chegou com uma palavra de Deus e falou, cara, olha só, eu tenho uma palavra de Deus para você, perdoa a tua família. E ela não tinha recebido isso, todo mundo entrava lá para orar pela doença dela. Mas alguém chega com uma palavra de Deus, acredito, óbvio, né? Chegou e falou, olha, a questão é que você precisa perdoar a sua família. Eu sabia que essa pessoa estava no tempo final da doença dela, hospitalizada, e ela perdoou toda a sua família, acho que em 15 dias ela saiu do hospital completamente curada. Então não é uma questão isolada do corpo, entende, gente? Uma enfermidade. Ela bate em qualquer um de nós. O inferno sempre vem perturbar. Em todas as áreas da nossa vida, ele perturba. Ele perturba para a gente se desagregar dentro de casa, ele perturba na área de finanças, em mexer ou tentar. É assim, porque nós estamos debaixo nesse ambiente aí, do qual Deus está conosco. A verdade sempre vence, aleluia. Mas aí, então, voltando ao outro caso da pessoa, eu cheguei lá e essa pessoa estava um tempão ali vendo televisão, uma opção de coisa, novela e tal, aqueles negócios todo e tal. Caramba, eu olhei assim e falei, caramba, esse ambiente está incrédulo demais. Você percebe, sabia? Você percebe se o ambiente está saturado da presença de Deus ou da incredulidade. Eu prego em muitos lugares, eu sei quando eu entro. E muitas vezes a gente tem que repreender, o Espírito está ali. Caramba, aquele ambiente incrédulo. Rapaz, tive dificuldade de falar as coisas, mas estava no campo ali da incredulidade. A pessoa dizendo para mim, eu sei, mas saber é pouco. Aí eu sei que eu fui sarado. Eu quero saber se isso é certeza revelada no coração. Eu sei porque está escrito, Jesus disse, eu concordo. Opa, concordar também é pouco. Se eu perguntar aqui quantos creem que Jesus cura, só quem não conhece a Bíblia, nunca leu, não vai levantar a mão. Mas a maioria aqui, com todos nós, levantaremos as mãos. Mas o quanto isso é certeza revelada no meu coração e no seu? Porque eu sei, eu li, eu sei, Jesus cura, concordei com o pastor, concordei com a palavra.
Alguém está entendendo isso? Então eu peguei isso, um ambiente incrédulo, a pessoa não está gastando tempo para ter certeza, mas está dando declaração que acredita. Mas é algo apenas da cabeça. Aquilo não tinha sido aprofundado no coração. E daquele dia em diante eu falei, caramba, não dá. Já era. Não dá. Como é que nós vamos colaborar? Como é que eu posso colaborar? Minha oração? Não. Pode até que Deus tenha me levado, de repente me leve e eu seja usado com dom de cura. A pessoa não precisa nem acreditar. Deus se manifesta, a pessoa é curada na hora. Não foi pela fé dela, foi pela operação dos dons. Mas você vê, Jesus ele sempre botou a ênfase para que a gente tomasse posse por fé. Aqui, ó, quem creu, a quem foi revelado a obra da cruz do Calvário? Olha aí. Porque é esse que recebe. Porque nos dias para frente, gente, eu não posso depender da oração, vocês orem por mim. Eu não posso depender. Eu tenho que ter a certeza do que Deus escreveu a respeito desse assunto, boto para dentro e ele se manifesta na minha vida. Eu não posso a vida inteira depender de alguém orando por mim. E essa é uma área, nos dias de hoje, nós sabemos, só piora, gente. Os hospitais estão lotados. As pessoas estão mais doentes, porque é uma obra do inferno. Alguém está entendendo isso aí? Então, naquele ambiente incrédulo, eu tinha percebido ali que a minha palavra, ou aquilo que eu estava querendo mostrar, era muito pouco. Não ia dar certo, porque ela não estava gastando tempo. A pessoa não estava gastando tempo suficiente na situação que estava para depositar verdade e certeza no coração. Você está entendendo? Não diz lá, faça o bom combate da fé. É um combate de resistência de forças. É a força da verdade. Vai lá em Efésios 6, verso 10. Abra lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pergunto a você, essa é uma obra de edificação dos meus braços e pernas? Da minha musculatura corporal? Não. É do meu homem interior. É da verdade fortalecendo o meu espírito. Quem eu sou, o ser espiritual sendo fortalecido pela verdade. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, justamente para eu poder agora ficar firme contra as ciladas. E depois de ter vencido tudo, no verso 13, permanecer inabalável. A verdade sempre venceu, gente. Ela está estabelecida para a eternidade, ela é vencedora. Uma obra feita na cruz do Calvário jamais deixará de ser o que é. Deus é o que Ele é. Ele é a verdade absoluta e reina. Então são os fundamentos, gente, do qual eu estou passando para você, que é tudo que eu tenho que fazer. Então, de repente, a pessoa estava lá esperando uma manifestação de uma oração e tal, ou estava esperando lá que o corpo viesse a ser curado, mas não estava trabalhando na certeza, na quem creu, na revelação dessa verdade. Porque eu digo para você, gente, às vezes contra uma doença, um determinado diagnóstico, você tem que gastar tempo com a verdade. Pastor, mas tem muita coisa para fazer, chega de noite, não posso perder a novela, então vai morrer mesmo. Sinto ter que te dizer. Eu estou falando para você por experiência que eu vejo. A pessoa não quer se fortalecer para a verdade, não vai entrar no combate, vai pegar o Anderson Silva lá pela frente, ou um MMA desse, não, como é que você está? Não, estou bem, está tranquilo e tal, vai lá, vai apanhar na hora. Não se preparou. Pastor, esse bicho do inferno botou essa doença em mim. Perfeitamente, aí não é lugar para ela estar. Agora, e o bom combate agora? Qual é o combate que nós vamos fazer? Vocês orem por mim. É pouco. Você entende que Deus está chamando a sua igreja para ser preparada, para andar preparada. Essa é a igreja que vai avançar no fim dos tempos e vai vencer e cumprir um propósito. Eu quero te falar, muitos vão ficar pelo caminho. É triste, sabia? Porque não compreenderam isso. E o pior, vou te falar uma que é pior. É andar nesse ambiente aqui, o ambiente da verdade, a gente prega isso, a gente se acostuma a ela. E não mantém ela viva no coração.
Estou acostumado com o pastor Elinho, pastor Paulo, Marco, todo mundo e tal. É mesmo? Se acostuma a essa verdade. Não, tem que manter ela viva, até o final. Esse é o nosso exercício. Porque quando eu estou preparado, eu posso fazer o bom combate. Mas se eu não estou preparado de espírito, não funciona. Olha o verso. Quem creu? A quem foi revelada essa obra? Porque é esse que vai ver o resultado. Alguém está pegando? Das mais variadas formas, as pessoas perguntam muitas coisas. Pastor, não tenho certeza se é a vontade de Deus. Opa, espera aí. Não acabei de te dizer, aqui não está a verdade? Deus não escreveu que é Ele que faz essa obra e fez na cruz do Calvário. Está escrito que nós fomos. Eu ainda estou perguntando se é a vontade de Deus. Deixa eu ler um verso com você e nós vamos continuar na próxima quinta-feira daqui desse verso. Atos capítulo 10, verso 38. Para mim é um dos versos mais poderosos. Nós vamos voltar a Isaías 53, semana que vem. Atos 10, 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Bem. Fazendo bem. E curando. Fazendo bem e? É muito bom, né? E essa palavra no original, no Novo Testamento, é citada 28 vezes. 26 vezes está falando sobre cura física. 26. E curando a todos os oprimidos de quem? Está na nossa frente e a gente não enxerga, precisa ser revelado mesmo, né? Que é o inferno que oprime as pessoas com doença. Senão Jesus não teria, o Espírito Santo não teria colocado esse detalhe. E ainda está escrito que é a vontade de Deus, porque Deus era com ele. Se um maluco chega para mim, pastor, não é bem assim, não é vontade de Deus curar a todos, é mesmo? Então não é vontade de Deus salvar a todos, né, cara? Que ridículo você me dar uma declaração dessa. Então a meia obra de Jesus fica pela metade na cruz do Calvário. É óbvio que nem todos serão salvos, nem todos serão curados, mas esse não é um problema de Deus, é um problema do homem. Não, mas o homem está sempre certo, ele sempre tem uma justificativa. Ele sempre tem uma conclusão. Então, quando ele não consegue responder com a sua mente brilhante, ele diz, seja feita a vontade de Deus. Então morre, miserável. O culpado no final da história é sempre Deus. Não sei se não sabe. Vai ficar, Deus não trabalha, gente, no quem sabe, talvez, entretanto. Que eu saiba, Ele é a certeza. Ele é o absoluto, Ele é a verdade. Então, quando eu abraço a certeza, acabou. É Ele. Olha aí, ó. Fazendo bem e curando alguns. Pastor, mas vai devagar. Eu conheço um irmão, homem de Deus. Tudo certo. O cara era bispo. Morreu de uma doença. E o que isso vai mudar? Vai mudar o que está escrito? Eu não quero julgar a vida da pessoa, mas não muda o que está escrito. E Deus também não abre para mim e para você para dizer o que está acontecendo aqui. Ele pode até revelar. Mas não compete a mim julgar. Agora, então, se eu estou pegando uma situação como essa, uma circunstância dessa, uma situação dessa, e tentando, bom, então Deus não cura todos, pastor. Pois é, essa é uma conclusão sua, não da palavra. Está vendo como é que a gente entra numa linha errada de pensar rapidinho, porque o inferno promove isso. E isso gera dúvida no coração. Da maior parte do povo de Deus, pastor, foi até o final crendo. Nós vamos até o final crendo. E se não aconteceu? Não me pergunte. O que está escrito não vai mudar. Essa é a minha condição de abraçar a verdade. Nessa nossa jornada de caminhada, tem muitas coisas que o Espírito Santo fala para a gente. Eu não sei o que acontece. Se uma pessoa chega para a gente e fala assim, pastor, eu creio. Beleza, muito bom.
mas eu não sei o que de fato está no coração dela. Você sabia que muitas pessoas hoje a gente fala, você ouviu essa mensagem, se você entendeu isso com o teu coração e tem um coração aberto, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e tal, beleza, faz aquela oração e tal. Eu não posso ter a certeza que com base apenas nisso, a pessoa levante a mão e declare que eu acredito que Jesus é meu Senhor e Salvador, ela é uma nova criatura. Eu não sei o que está no coração dela. Tem muita gente que se batiza e não é nova criatura. Mas cabe a mim julgar? Não, é uma questão de coração. É o que se instalou dentro do coração. Gente, a coisa mais fácil é ser convencido por uma palavra. Eu estou aqui nessa noite trazendo uma palavra de Deus. Não estou falando da minha mente, estou falando que está na palavra. A pessoa pode concordar e tal, ficar só ali. Mas não entrou aqui, não funciona. Porque é algo lá de dentro. Alguém está entendendo? É um trabalho maior, uma pessoa recebe isso. Por isso que o povo de Deus fica na confusão. Ele fica cheio de dúvidas. E nessa área, digo para vocês, nessa área de saúde, rapaz, pastor, não estou entendendo nada. Olha, fulano de tal, e aí fica olhando para o lado, como se o lado fosse a resposta. Olhar para o lado, olhar para aquilo que acontece comigo, não é a resposta. Olhar para o lado é permitir que o inferno me convença de que Deus ele é estranho, ele cura um, outros não. É permitir eu duvidar de que Ele está comigo, de que eu sou mais do que vencedor naquilo que eu estou enfrentando, porque Ele está comigo e tal, beleza e tal. O inferno vai confundindo a gente, fazendo a gente pensar errado. E nós vamos tirando conclusões humanas. Alguém está pegando? Vamos gastar um tempo para a gente conversar, que a gente tem que quebrar isso aí. Então, se você quer se fortalecer dentro dessa área, para você lutar, fazer esse bom combate, ou vencer, vai vindo aí quinta-feira, vamos botando isso aí para dentro. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração, portanto eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim, e a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso
não só orado por esse ministério ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.